Minha mãe me vendeu por $50. Então, mandei ela pra cadeia. Parte final. Parte dele ainda se sentia culpado por colocar a própria mãe na cadeia. O Dr. Martinez trabalhou isso com ele, explicando que ele não era responsável pelas escolhas dela, e que proteger a si mesmo não era traição. Eu fui o primeiro a depor. Contei toda a nossa história. O abuso, o abandono, a noite em que ela me expulsou de casa quando eu tinha 12 anos. Mostrei fotos do armário vandalizado, reproduzi gravações das ameaças. Falei com firmeza. Não ia dar a ela o gosto de me ver quebrado. No fim, o Luiz decidiu testemunhar também, e o depoimento dele foi poderoso. Mostrou toda a jornada dele, de acreditar nas mentiras até enxergar a verdade. Ele chorou ao dizer que percebeu que a mãe que ele sonhava nunca existiu. Vários jurados enxugaram lágrimas. Nossos pais adotivos também testemunharam. Patrícia falou das crises de ansiedade. Robert contou sobre os danos na carreira. A Sarah viajou da faculdade só para contar como a casa onde cresceu virou uma fortaleza. A acusação apresentou todo o histórico de comportamento da nossa mãe. Os golpes online, as falsas denúncias, a campanha sistemática para destruir nossas vidas. Pintaram o retrato de uma mulher que via os filhos não como pessoas para amar, mas como objetos para controlar. Nossa mãe subiu ao banco de testemunhas para se defender. Chorou, fez o papel de vítima, disse que a gente tinha sido lavado pela família adotiva. Afirmou que só queria os filhos de volta, que amor de mãe nunca podia ser errado. Foi uma performance, mas nada convincente. Durante o interrogatório, a promotoria desmontou a história dela. Mostrou as provas de que ela ainda bebia, que não conseguia manter um emprego e que repetidamente escolheu o álcool em vez dos próprios filhos. Quando questionada sobre o bilhete dizendo que eu devia algo a ela, não conseguiu explicar o que exatamente um filho devia a uma mãe abusiva. O júri levou menos de 2 horas para decidir, culpada em todas as acusações. O juiz sentenciou ela a 3 anos de prisão com tratamento psicológico obrigatório. Ela saiu gritando do tribunal, dizendo que a gente ia se arrepender, que nunca ia parar de lutar por nós. Mas as ameaças dela já não tinham peso. Depois do veredito, eu e o Luiz ficamos sentados no estacionamento do fórum por horas, sem dizer uma palavra. O peso do que acabara de acontecer, ver nossa mãe sendo levada algemada, era esmagador, mesmo sabendo que era necessário. Patrícia e Robert esperaram no carro, dando espaço pra gente processar tudo. O Luiz quebrou o silêncio primeiro. Perguntou se eu achava que ela realmente ia conseguir ajuda na prisão. Respondi com sinceridade. Eu não sabia. Mas que isso já não era mais responsabilidade nossa. A volta pra casa foi em silêncio. Sarah teve que voltar pra faculdade naquela mesma tarde. Antes de ir, puxou a gente num abraço apertado e sussurrou. Tenho orgulho de vocês. Vocês são as pessoas mais fortes que eu conheço. Vindo de alguém que mal reconhecia minha existência até pouco tempo atrás, aquilo significou tudo pra mim. Naquela noite, nossos pais adotivos pediram pizza. Sentamos juntos pra jantar como uma família. Ninguém falou do julgamento, nem da nossa mãe. Em vez disso, o Robert comentou que queria levar a gente pra viajar nas férias de verão, pra algum lugar que nenhum de nós conhecesse. Patrícia sugeriu a praia, e os olhos do Luiz brilharam. Ele nunca tinha visto o mar. As semanas seguintes foram de adaptação. Sem a ameaça constante da nossa mãe, a gente teve que reaprender o que era viver normalmente. O Luiz parou de checar o celular o tempo todo, esperando mensagem dela. Eu parei de olhar por cima do ombro a cada vez que voltava da escola. O Dr. Martinez continuou acompanhando o Luiz, mas agora as sessões não eram mais para apagar incêndio, eram para curar. Ele ajudou o Luiz a entender que amar alguém não significa aceitar abuso, que ele podia sim sentir falta da mãe que queria, e ainda assim se proteger da mãe que teve. Minhas notas começaram a melhorar. Pela primeira vez, eu conseguia estudar sem ansiedade constante. Minha orientadora escolar me conectou com programas de bolsas, dizendo que minha história de superação me tornava um forte candidato. Pela primeira vez, faculdade parecia algo real, não um sonho distante. A Patrícia parou de ter crises de ansiedade. Com supervisão médica, começou a reduzir os remédios. Disse que finalmente se sentia segura de novo. O chefe do Robert o recebeu de volta em tempo integral. E vários colegas pediram desculpas por terem acreditado nas mentiras da nossa mãe durante a campanha de difamação. O apoio da comunidade continuou mesmo depois do julgamento. O técnico do time do Luiz sempre perguntava como ele estava. Pais que tinham visto os ataques dela vinham falar com a Patrícia no mercado, perguntando como estávamos. Parecia que o bairro inteiro tinha nos adotado. 3
meses depois da sentença, recebemos uma carta dela, encaminhada pelo advogado. Ela dizia que queria pedir desculpas, que estava frequentando reuniões dos alcoólicos anônimos na prisão e que estava tentando mudar. Luiz me perguntou se devíamos ler. Eu disse que era uma decisão dele, mas que eu, pessoalmente, ainda não estava pronto. Ele decidiu esperar também. Nossa família adotiva começou a criar novas tradições. Jantares de domingo viraram sagrados, mesmo com todo mundo ocupado. Robert ensinou o Luiz a usar a churrasqueira, algo que ele sempre sonhou em fazer com um filho. Patrícia me ajudou com as inscrições para a faculdade, revisando redações comigo até tarde da noite e procurando bolsas. O Luiz entrou para o time titular de futebol da escola logo no primeiro ano, algo quase inédito por lá. No primeiro jogo dele, nossa família inteira estava presente. Até a Sara apareceu de surpresa, dirigindo 3 horas da faculdade só para ver. Quando ele marcou o primeiro gol, eu gritei tanto que perdi a voz. Os objetos que nossa mãe tinha plantado para incriminar a gente foram, enfim, recuperados no quarto de motel dela. A Patrícia recuperou os brincos, o Robert, o relógio. Eles pediram desculpas mais uma vez por terem desconfiado de mim, mas eu disse que entendia. Nossa mãe era uma mestre da manipulação, e eles só estavam tentando proteger a própria família. Um dia, limpando a garagem, encontramos uma caixa com coisas antigas da época de antes do abrigo. Dentro havia fotos, incluindo uma de mim carregando nossa mãe nas costas naquele dia, quando eu tinha 9 anos. O Luiz ficou olhando para a foto por um bom tempo, até dizer que agradecia por eu tê-lo protegido dessas lembranças. Fiz 18 anos sem muito alarde, mas nossos pais adotivos me surpreenderam com uma festinha. Só a família e alguns amigos próximos. Me deram um notebook para o começo da faculdade e um cartão assinado por todos, até pela Sara. Cada um escreveu uma mensagem dizendo o que eu significava para eles. Chorei feio ali mesmo, na mesa do jantar. As cartas de aceitação da faculdade começaram a chegar na primavera. Fui aceito em 3 universidades com bolsas parciais. Patrícia e Robert me chamaram para conversar sobre finanças. Disseram que tinham economizado para ajudar com o que a bolsa não cobrisse. Queriam que eu escolhesse a faculdade com o melhor curso, não a mais barata. O Luiz teve dificuldade em aceitar a ideia de eu ir embora. A gente nunca tinha ficado longe um do outro por mais de alguns dias. O Dr. Martinez trabalhou com a gente a questão da independência saudável, como manter o vínculo mesmo com a distância. Começamos a praticar com viagens de fim de semana. Eu dormia na casa de amigos enquanto ele aprendia a confiar mais nos nossos pais adotivos. A conselheira do jogo de futebol, aquela que tinha nos ajudado desde o começo, se ofereceu para escrever uma carta de recomendação para os meus processos seletivos. Disse que minha resiliência e instinto protetor faziam de mim um ótimo candidato para ser assistente social, caso eu quisesse seguir esse caminho. A ideia plantou uma sementinha inesperada. O verão chegou com um misto de ansiedade e empolgação. Escolhi uma faculdade a 2 horas de distância, perto o suficiente para visitar, longe o bastante para construir minha própria vida. O Luiz me ajudou a comprar coisas para o dormitório, insistindo que eu precisava de pelo menos 3 carregadores extras para o celular, para a gente fazer chamadas de vídeo sempre que ele quisesse. Nossos pais adotivos seguiram a sugestão da Sara e marcaram uma viagem para a praia. Passamos uma semana agindo como qualquer família comum. Luiz aprendeu a pegar onda com prancha de bodyboard, enquanto eu lia guias de preparação para a faculdade debaixo do guarda-sol. Patrícia e Robert caminhavam de mãos dadas pela areia. Ninguém falou sobre julgamento, nem sobre nossa mãe. Nada daquilo. Uma noite na praia, o Luiz me perguntou se eu alguma vez me arrependi de ter cuidado dele todos esses anos. Respondi que foi a melhor coisa que eu já fiz. Ver quem ele se tornou fazia cada sacrifício valer a pena. Ele me abraçou. Daqueles abraços de irmão mais novo que antes ele teria vergonha, mas agora vinha naturalmente. Uma semana antes da minha mudança para a faculdade, recebemos outra carta da nossa mãe. Dessa vez, o Luiz quis ler junto. E foi diferente do que esperávamos. Ela reconhecia o mal que causou. Dizia que entendia por que a gente tinha testemunhado contra ela. Não pediu perdão, nem tentou se justificar. Só queria que a gente soubesse que estava buscando ajuda. Luiz me perguntou se eu acreditava nela. Eu disse que não importava no que eu acreditava. O que importava era que estávamos seguros, que éramos amados, e que estávamos construindo uma vida que ela não podia mais destruir. Ele assentiu com a cabeça, e a gente arquivou a carta,
Talvez um dia a gente esteja pronto para processar aquilo, mas não agora. O dia da mudança foi cheio de emoção. Patrícia chorou enquanto me ajudava a arrumar a cama. Robert subiu com as caixas até o terceiro andar sem reclamar. Luiz tentou reorganizar meu quarto inteiro, dizendo que precisava otimizar o espaço. Até a Sarah apareceu com um kit de lanches e uma foto nossa na praia. Meu novo colega de quarto parecia legal, mas claramente ficou assustado com o entusiasmo da minha família. Luiz imediatamente começou a interrogar o cara sobre os hábitos e intenções dele. Tive que arrastar ele pra fora enquanto me desculpava. Algumas coisas no papel de irmão protetor nunca mudam. Na hora de ir embora, cada um veio se despedir a sós. Robert me deu um dinheiro escondido, dizendo pra eu ligar se precisasse de qualquer coisa. Patrícia me abraçou por tanto tempo que o colega de quarto ficou sem saber onde enfiar a cara. Sarah me deu um soco no ombro e disse: "Não vacila. O Luiz foi o último." Me entregou um presente embrulhado e disse pra eu só abrir depois que eles fossem embora. Era uma foto nossa no dia do campeonato dele, os dois sorrindo com o troféu na mão. Atrás da moldura, ele escreveu: "Obrigado por me dar uma infância. Agora vai viver a sua." Fiquei na janela do dormitório, vendo o carro deles desaparecer. Pela primeira vez na vida, eu estava realmente sozinho. Não fugindo, não protegendo ninguém. Só começando minha própria jornada. Os $2.000 que economizei ainda estavam na conta, mas agora seriam para livros e pizza de madrugada, não para plano de fuga. Naquela primeira noite, o Luiz me ligou 3 vezes para saber se eu estava bem. Patrícia mandou mensagem perguntando se eu tinha jantado. Robert mandou uma foto deles no restaurante favorito do Luiz, com a cadeira onde eu costumava sentar ainda vazia. Era para me deixar triste, mas só me deixou grato. Aquilo era o que uma família de verdade fazia. Nos meses seguintes, comecei a construir minha vida, mantendo o vínculo com eles. Entrei em grupos de estudo, fiz amizades, fui até em algumas festas. O Luiz me visitava uma vez por mês, sempre trazendo lembrancinhas da Patrícia e contando sobre os jogos de futebol. Nossos pais adotivos vieram no fim de semana dos pais usando moletons da minha faculdade, combinando. Nas férias de inverno, voltei para casa e encontrei meu quarto exatamente como deixei. Luiz tinha ganhado vários jogos e estava sendo observado por times universitários. Patrícia começou a fazer trabalho voluntário com grupos de apoio a jovens acolhidos. Robert foi promovido no trabalho. A vida seguiu, mas meu lugar dentro dela continuava ali. Passamos o Natal juntos. O primeiro sem drama, sem medo. Sarah trouxe o namorado para conhecer a família, avisando ele de antemão sobre o instinto protetor do Luiz. Brincamos, contamos histórias, agimos como qualquer outra família, porque era isso que a gente tinha se tornado. Nossa mãe cumpriu a pena inteira, sem redução. Recebíamos atualizações ocasionais pelo nosso advogado, mas escolhemos não responder. Ela fez as escolhas dela, e nós também. A família que construímos era mais forte que qualquer ameaça que ela pudesse representar agora. Enquanto escrevo isso, estou terminando o meu primeiro ano na faculdade. O Luiz está indo muito bem no colégio. Ainda me manda mensagens todos os dias contando as novidades. Nossos pais adotivos, que agora eu só chamo de pai e mãe, estão planejando outra viagem pra praia neste verão. Sarah se forma no mês que vem, e vamos todos assistir ela cruzar aquele palco. Às vezes, penso naquele garoto de 12 anos dormindo num parquinho, sem saber pra onde a vida o levaria. Queria poder dizer pra ele que tudo daria certo, que a família que ele encontraria valeria cada dor, cada lágrima, que proteger o Luiz acabaria levando ele a ser protegido de volta. Mas na verdade, só sinto gratidão, pelo amor incondicional do Luiz, pelos pais que nos escolheram mesmo quando era difícil, pela irmã que nos aceitou como irmãos, pela comunidade que se uniu por nós, pela chance de ser um estudante comum, preocupado com provas, e não com sobrevivência. Nossa mãe errou sobre uma coisa: eu não devo nada a ela. Tudo de bom que aconteceu na minha vida veio do amor que eu dei e recebi, não dela. E esse amor, aquele que constrói famílias a partir dos pedaços quebrados, esse é o único tipo de dívida que vale a pena passar adiante. Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.